a primeira academia de capoeira no Brasil. O artigo publicado no Diário da Tarde do Paraná, em 1907, descreve a inauguração do Clube Esportivo, uma associação dedicada à prática esportiva e ao desenvolvimento físico e moral da elite social local. O artigo reflete uma preocupação com o progresso e a modernização, evidenciada pela valorização da prática esportiva como um pilar do desenvolvimento moral e intelectual. Essa visão estava alinhada com o pensamento positivista predominante na virada do século XIX para o XX, que via o esporte como ferramenta de disciplina e civilidade. Clube Esportivo. No dia 16 do corrente mês, conforme anunciado, realizou-se a inauguração do Clube Esportivo em uma das salas da Associação dos Empregados no Comércio. A iniciativa partiu de um grupo de jovens, entre os quais se destacam conhecidos e distintos esportistas, como o capitão José Cândido Muricy e os tenentes Borba, Armando Jorge, Alberico de Miranda e Lucílio Correia. O clube esportivo foi recebido com grande entusiasmo e aceitação, superando todas as expectativas, reunindo, já em sua fundação, mais de 100 de sócios, escolhidos entre a elite social. Vivemos em uma época em que já não há mais espaço para os antigos de Quixotes, armados de lança e espada à cinta. A sociedade moderna, pacífica e científica, exige novas habilidades e uma educação física bem estruturada. O Brasil, sem dúvida, carece de um comprometimento maior com a cultura esportiva, uma necessidade inadiável para o desenvolvimento moral e intelectual da nação. A verdade é que, sem a agilidade do corpo, de que adianta a graça? Sem o fortalecimento dos músculos, como poderá o espírito triunfar plenamente? A inércia física é um mal deplorável. Por que razão deveríamos ridicularizar aqueles que promovem a educação física? Muitos se apressam em desconsiderar o gosto pelo manejo de armas e pelo domínio da equitação, sob o pretexto de que já não somos cavaleiros andantes. No entanto, o que dizer daqueles que se deixam insultar impunemente por serem incapazes de disparar um simples tiro de espingarda em sua própria defesa? Na Europa civilizada, qualquer cidadão que se preze dedica-se, no mínimo, a alguma prática esportiva. Escritores renomados, como Émile Zola e Anatole France, defendem abertamente a importância dos exercícios físicos. Não é raro que, antes de iniciarem suas atividades diárias, esses intelectuais dediquem-se a treinos esportivos. Os velhos hábitos matinais foram substituídos por jogos em salão, esgrima e ginástica. Na França, por exemplo, é comum ver crianças montando a cavalo com destreza e senhoras praticando esgrima com elegância. Na Alemanha, sequer uma criança de 7 anos deixa de aprender a atirar com precisão. O clube esportivo, portanto, assume um papel essencial no progresso da sociedade. Seu objetivo é promover uma ampla aceitação e estimular a participação ativa do público seleto em suas atividades. O ilustre capitão Muricy, presidente interino do clube, com quem tivemos a oportunidade de conversar, assegurou-nos que a instituição será uma referência no desenvolvimento físico e esportivo. O programa de treinamento abrangerá uma variedade de modalidades, incluindo o jogo de esgrima japonês, a luta de bastão, jogo de pau, a capoeiragem, o boxe e o savate. Além dessas práticas, serão oferecidos exercícios de educação física, como acrobacia, ginástica completa, levantamento de pesos e atletismo. Diante dessa grandiosa iniciativa, não resta dúvida de que o clube esportivo será uma verdadeira escola para a sociedade curitibana, promovendo não apenas o fortalecimento físico, mas também a elevação do espírito e do caráter. O autor critica a ausência da cultura esportiva entre os brasileiros e a necessidade de se abandonar a hábitos considerados ultrapassados, como o desinteresse pelo treinamento físico e pela prática de lutas. Ele exalta a importância do esporte para a formação do caráter, comparando a situação do Brasil com países europeus que já possuíam uma cultura esportiva consolidada. O clube esportivo surge com a proposta de resgatar habilidades físicas que, segundo o texto, haviam sido negligenciadas. O autor menciona que a sociedade brasileira estava se tornando cada vez mais intelectualizada e afastada das atividades físicas, criticando a falta de destreza dos homens que,
Segundo ele, seriam incapazes de atirar corretamente ou montar a cavalo com elegância. Essa argumentação remete ao ideal do gentleman europeu, que combinava educação acadêmica com habilidades físicas e militares. Dentre as modalidades praticadas no clube, destacam-se esgrima, luta de bastão, jogo de pau, boxe, notavelmente, a capoeiragem, além de exercícios ginásticos como acrobacia e levantamento de pesos. A inclusão da capoeira na relação de atividades do clube é um dado significativo, pois, até então, a primeira academia era frequentemente associada ao Centro de Cultura Física Regional do Mestre Bimba, que foi inaugurado em 1937. A presença da capoeira ao lado de lutas europeias, como o boxe e a esgrima, indica um processo de tentativa de legitimação da arte como uma prática esportiva respeitável. Esse fenômeno se intensificaria nas décadas seguintes, culminando na sistematização promovida por figuras como Rafael Lotus, Sinhozinho, Jaime Ferreira e Zuma na década de 1930. O autor enfatiza a necessidade de o Brasil acompanhar o desenvolvimento esportivo europeu, citando exemplos de países como França e Alemanha, onde crianças já eram incentivadas a praticar esportes desde cedo. Ele menciona nomes como Émile Zola e Anatole France, escritores que promoviam a importância da atividade física, e descreve esportes populares na França, como o jeu de salle, jogo de salão, e o trapézio. A crítica implícita é que o Brasil ainda não havia atingido esse nível de sofisticação esportiva, reforçando a ideia de que a prática esportiva era um sinal de progresso e civilização. O artigo do Diário da Tarde de 1907 reflete a crescente valorização do esporte como um elemento essencial para a formação do cidadão moderno. O clube esportivo surge como uma iniciativa para consolidar essa visão, promovendo a prática de lutas e exercícios físicos como um meio de fortalecimento moral e intelectual. A inclusão da capoeira no clube é um dos aspectos mais relevantes do texto, pois, diferente do que nos é contado, indica um movimento de ressignificação da arte dentro de um ambiente socialmente aceito. A capoeira, até então marginalizada, começa a ser vista como parte de um repertório esportivo respeitável, ao lado de modalidades europeias. Esse processo de legitimação faria parte do caminho para sua aceitação como patrimônio cultural e esporte nacional nas décadas seguintes. Para saber mais, leia a trilogia Muito Antes do MMA. O legado dos precursores do Vale Tudo no Brasil e no mundo.